mas eu quero também tratar das questões que envolvem o conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar sobre a escolha de um novo líder no Irã. Segundo ele, não importa se o novo governo de Teherã será democrático ou não. A exigência é apenas tratar bem os Estados Unidos. Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, ela afirmou que a guerra no Irã deve durar mais 4 a 6 semanas. Quem vai nos ajudar a entender os novos capítulos, os novos caminhos desse conflito é o André Leist, de volta aqui na programação, presidente da Stand With Us Brasil. André, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Presumo que esteja em Israel. Enfim, gostaria que você nos contasse qual é a situação de momento e também uma reflexão a partir dessa manifestação de Donald Trump falando sobre a escolha de um novo líder supremo no Irã. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na Jovem Pan. Estou aqui em Tel Aviv, hoje tocou a sirene 2 vezes, teve um espaço de tempo entre ontem e hoje de 11 horas sem tocar, ou seja, sem lançamentos de mísseis balísticos do Irã a Israel, o que leva a entender, depois teve só mais 2 sirenes durante o dia, o que leva a entender uma diminuição, leva à conclusão a uma diminuição dos lançamentos do regime contra Israel, e isso tem alguns motivos. O primeiro é, o Irã acredita-se que em torno de 60% do seu arsenal aéreo e a sua capacidade de lançar mísseis já está inutilizável. Ou foi destruída, ou eles usaram, ou está soterrada embaixo dos escombros de ataques aéreos. Eles tinham alguns bunkers onde guardavam esses mísseis, e toda vez que eles utilizavam esses bunkers para lançar um dos mísseis, o arsenal que estava lá era atacado imediatamente por drones ou caças israelenses ou americanos. Então o Irã deve estar nesse momento contando e avaliando os mísseis, desculpem a minha interrupção, a gente acabou de receber aqui uma mensagem no celular, ao vivo aqui na Jovem Pan, de que nos próximos minutos vai tocar sirene aqui em Tel Aviv. Então, se tocar sirene aqui em Tel Aviv, eu vou precisar me ausentar ao vivo aqui do programa. Claro. E aí eu passo de novo aí para vocês, mas podemos continuar. O Irã agora está contando, ele tá tentando ver como ele prioriza os alvos dele, porque ele não tem tanta coisa disponível para ele atacar tanto os países árabes do Golfo quanto Israel. Então, como muita coisa foi destruída lá nesses últimos 7 dias, ele está avaliando e não desperdiçando munição. Por isso, diminuiu a quantidade de lançamentos que eles têm lançado para Israel. Apesar de que agora, sexta-feira à noite, é o Shabat, né? É o dia do descanso, começa o dia do descanso, são 7 dias da guerra, amanhã de manhã, completa já uma semana completa, ou seja, aí tem também até uma coisa de imagem, né, de resistência da parte deles, portanto eles jogam aí na sexta-feira à noite, que todo mundo está se encontrando para jantar e tudo mais, para tentar fazer esse distúrbio na sociedade israelense. Então, em relação a essa parte, é a única parte que está ainda latente da guerra aqui em Israel. As coisas estão fechadas ainda, o aeroporto abriu para pousos ontem de manhã, abre para decolagens de passageiros que vão sair de Israel a partir de domingo de manhã, ainda com sérias limitações, e ainda as escolas, universidades e escritórios fechados até segunda ordem. Mas acredito que semana que vem já começa a ter alguma abertura gradativa se os números de mísseis que eles têm enviado diminuem ao longo das próximas 72 horas. Em resumo, também em relação ao que está acontecendo lá, a gente está falando de milhares e milhares de alvos, principalmente contra símbolos do regime, capacidade do regime de operar, capacidade do regime de tomar decisões, capacidade de comando e controle das guardas revolucionárias e do exército, forte ataque à marinha, força aérea, e toda a parte que tem a ver com a defesa aérea e ataque aéreo. Ou seja, toda a parte de defesa aérea,
O Irã não controla mais o espaço aéreo do país. Israel e Estados Unidos controlam boa parte do espaço aéreo do país. Eles não têm mais defesa aérea que possa colocar em risco os aviões israelenses e americanos. Eles também têm uma capacidade muito limitada de atirar mísseis nos vizinhos. Por isso que eles estão tirando drones e mísseis em outros países, porque a capacidade deles de se organizarem para atirar de uma forma mais eficaz foi duramente atacada nas primeiras 36 horas do conflito. E em relação a essa parte que Donald Trump falou, eu sinceramente acho que a gente precisa esperar. Minha opinião em relação a gente já viu o Trump falar na guerra do ano passado, ele tweetou total surrender, né? Isso se render totalmente em relação ao regime iraniano. E não foi o que aconteceu. Depois de alguns dias teve cessar-fogo e o regime continuou lá do jeito que estava até começar essa guerra de novo. Então, eu acho que é muito mais plausível e muito mais sensato a gente, como analistas de conflito, e aí no Brasil também, a gente avaliar o que acontece através da realidade do que apenas frases, e apenas frases de efeito, porque pode ser que realmente os Estados Unidos tenham um envolvimento na escolha de um líder, pode ser que tenha uma revolução, pode ser que os civis iranianos consigam eventualmente fazer sair às ruas daqui a um tempo e derrubar o que restou desse regime que está já dando sinais de fraqueza e de inação e de falta de controle, porque o Irã é um país muito grande, então muita coisa está sendo destruída, eles estão perdendo muitas bases, muitas centrais de comando, então a inabilidade deles também até de escolher um próximo líder já demonstra essa fraqueza que o regime tem, alguma fissura por dentro que talvez a gente não esteja enxergando, e o Trump é essa pessoa imprevisível que nós todos conhecemos, então a gente tem que ainda não levar a sério todas as coisas que ele fala e levar mais a sério os resultados da realidade on the ground, o que está acontecendo de fato em campo no Irã nesse exato momento, que é um enfraquecimento tremendo do regime por causa desses ataques de uma semana. André Light conversando ao vivo com a gente. O André acaba de nos avisar um alerta das autoridades de Israel. Se tocar mais uma vez o celular dele com esse alerta, ele vai precisar deixar a entrevista para se proteger em um bunker. Eu até vou pedir para os nossos comentaristas perguntas mais objetivas, também respostas mais objetivas do André, para que a gente consiga tocar em vários assuntos. Passar para o Luiz Felipe Dávila, fará a próxima pergunta. Você, Dávila. André, boa noite. Pessoal, desculpa. Felipe Dávila, desculpa, tá tocando a sirene nesse exato momento, não sei se você consegue escutar, eu tenho 1 minuto para entrar no bunker, vou ter que entrar, volto a vocês aqui em 10, 15 minutos. É isso, obrigado. Ao vivo, André, boa sorte, vai se proteger no bunker, segurança em primeiro lugar, a gente segue, pelo menos repercutindo com os nossos comentaristas. Dávila, como você não formulou a sua pergunta para o André Light, eu vou passar a palavra para você, enquanto ele se desloca para se proteger no bunker. Uma semana de guerra, quais aspectos desse conflito precisamos trazer aqui e analisar com a nossa audiência, colocando em perspectiva essa manifestação do presidente Donald Trump, exigindo a rendição do Irã, mas também pedindo a nomeação de líderes que ele considera próximo ou algo aceitável para os Estados Unidos. Tanto faz se é democrático ou não. Essa declaração chamou a atenção, né, Dávila? Não importa se é democrático ou não, o líder que vai tocar o regime, mas é preciso ter uma boa relação com os Estados Unidos. Caniato, eu concordo com o André, isso é retórica de Donald Trump, ele está em busca da sua Delcy Rodrigues dentro do Irã, só que não vai acontecer tão fácil. O Irã tem hoje ainda internamente a Guarda Revolucionária um poder extraordinário, ainda tem muita gente que acredita nessa teocracia, portanto, não é uma mudança pura e simples. A resistência interna é gigantesca. Para você ter uma ideia, a Guarda Revolucionária é 2 vezes maior que o Exército, e essa guarda é fiel a justamente o comando da teocracia. Então não é tão simples assim, não é uma situação que tem alguma semelhança com a Venezuela. Por isso, eu entendo que isso é força da retórica. Agora, vamos aos fatos. Os fatos são, primeiro, a superioridade aérea dos Estados Unidos e de Israel atingiu
vários dos objetivos que foi determinado desde o começo da guerra. E esta segunda etapa, como estava bem dizendo o André, hoje os Estados Unidos e Israel têm total controle do espaço aéreo, e isso inaugura o segundo momento da guerra, que é destruir as bases e as fábricas de míssil e principalmente ao enriquecimento de urânio. Existem ainda várias instalações, nós vimos imagens impressionantes de quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos lotados de mísseis, até aviões, que era a força do Irã. Então, o André disse que mais ou menos 60% foi destruído, hoje o Financial Times dava 80%. Então, mesmo assim, é uma quantidade brutal que debilita muito o poder de reação do Irã. Mas eu entendo que essa segunda parte é fundamental para pelo menos trazer o Irã à mesa de negociação. Então ainda teremos aí provavelmente mais uns 4, 5 dias, 6 dias para concluir esse período de total destruição da Força Aérea, total destruição da Marinha, das fábricas de mísseis e finalmente dos redutos onde se fabricava ou enriquecia urânio. Então eu acho que esses são os objetivos dessa segunda fase. Uma vez concluídos, aí eu entendo que o Irã vai ter pouca manobra para continuar a guerra. Mas a história de mudança de regime é um outro capítulo de uma outra dimensão que, ao meu ver, ainda não está pronto para cair. Pois é, o avanço dos ataques conjuntos dos Estados Unidos com Israel, o Irã desorientado, mas há muitas dúvidas sobre o processo de transição de poder lá no Irã. Você, Mota, quais aspectos desse processo e a fala de Donald Trump, né? Trump está corretíssimo. É muita ousadia de alguém achar que é possível impor ao Irã um determinado tipo de regime político. Esse erro já foi cometido em vários lugares, entre eles no Iraque. O Oriente tem uma tradição de regimes de força. A tradição democrática liberal é uma tradição ocidental, que surgiu e ganhou raízes primeiro na Europa e depois na América. Na América do Norte, meus amigos. Nem na América do Sul essa tradição conseguiu fincar raízes. Eu acho que o melhor que o mundo pode esperar para o Irã é que o próximo regime não seja liderado por fanáticos. O resto é por conta do povo iraniano. Pois é, você, Bruno Musa, que é preciso considerar uma semana já de conflito no Oriente Médio, parte dos objetivos foram alcançados por Israel e pelos Estados Unidos, mas o poderio bélico militar nuclear do Irã é bem maior, né? A previsão, inclusive, das autoridades americanas indicam que o conflito duraria mais 4, 5 ou 6 semanas, Musa. É um exercício de futurologia, não sabemos, mas realmente as coisas parecem mais complicadas do que de fato são. Eu acho que o grande ponto aqui reside no fechamento do Estreito de Hormuz e mais, o Canal de Suez, que tem uma grande influência ali dos Houthis do Iêmen também, porque muitos do petróleo poderia ser escoado por gasodutos da Arábia Saudita, chegar ali no Canal de Suez, que poderia sofrer também algum tipo de ataque, ou seja, o escoamento começa a ficar muito complicado. Mas aqui tem um player importante. Como a gente já falou, 80% do petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz tem como destino a Ásia, que são países que são altamente dependentes desse petróleo, como, por exemplo, a China. Dito isso, a situação ela é bastante difícil para o próprio Irã receber pressão da China, né? Então, e ele que se financia através da venda do próprio petróleo. E um tema importante que eu estava estudando a respeito, que eu realmente não sabia e eu não vi ninguém falando a respeito, é que grande parte desses países, como por exemplo o Kuwait, o Omã, o Bahrein, eles dependem muito da água potável que eles têm, entre 70%, 80% até 90% no caso do Kuwait, vem de plantas de dessalinização, que essas plantas, por exemplo, poderiam também ser destruídas e teriam um problema de fornecimento de água potável para essa população. Ou seja, a situação ela é complicada pelos dois lados e se ela prolongar durante muito tempo, o caos pode se instaurar de maneira brutal, hein?
Pois é, a gente segue acompanhando. O André Leite concedia entrevista ao vivo para a gente, precisou sair, seguindo a orientação das autoridades de Israel, foi se proteger em um bunker. As autoridades conseguiram monitorar o envio de mísseis iranianos para o território israelense e ele está em Tel Aviv. Então a gente segue acompanhando.